Olá, hoje falaremos sobre o dragão da inflação, aquele monstro que comia os salários dos brasileiros até alguns anos atrás. Então, se você já vai curtindo o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e depois da vinheta eu volto. Eu sei que é um assunto fora de moda. Falar de inflação hoje é igual a falar de balada na época do Covid, é igual a falar de tirar o pijama, ou de poliomielite, enfim, são coisas que parecem que ficaram no passado. Mas a inflação é bastante importante para entender a história do Brasil, e não só do Brasil, de vários países. Bom, o que é inflação? Inflação é o aumento geral do nível de preços. Então, se eu tenho uma inflação de 10%, é como se na média todos os produtos crescessem, tivesse subido 10% de preço. É claro que na prática a gente sabe que isso não é verdade, tem produto que sobe mais, tem produto que sobe menos, mas aí a gente tem uma ideia para onde os preços estão indo. Bom, e se todos os preços sobem 10%, não devia ser um grande problema, né? Quer dizer, se eu tinha R$ 1.000 salário, eu comprava 1.000 unidades de algum produto, de pãozinho, 1.000 pãezinhos, gastar todo o salário com pãozinho é engraçado. Se os pãezinhos ficaram mais caros, né, dobraram de preço, e o meu salário dobrou também, eu vou ter R$ 2.000 e continuar comprando os mesmos 1.000 pãezinhos. Então não faz diferença. Mas as coisas não são bem assim. A verdade é que muitas vezes o teu salário demora a ser reajustado, enquanto o preço do pãozinho sobe igual um foguete. Então a inflação traz custos para as pessoas e, claro, quanto mais alta for a inflação, mais problemático isso vai ser. Alguns desses custos, eles vêm mesmo quando a inflação é esperada, ou seja, quando eu acerto o nível de inflação. Então, se você tem alguns desses custos, acontecem mesmo se a inflação for esperada, ou seja, se você acerta o nível de inflação, você esperava que fosse 5%, ela é de fato 5%. Um exemplo é o custo sola de sapato. Quer dizer, se a inflação for muito alta, o seu dinheiro estiver derretendo ao longo do dia, você vai querer pegar esse dinheiro e sair correndo para o banco para trocar, para fazer um depósito e investir em algum ativo que te renda juros, que te proteja dessa inflação. É claro que isso vai ser mais relevante conforme maior for o nível de inflação. Hoje em dia a gente tem aplicativos e vários serviços que permitem um investimento ser mais fácil de ser feito, né? Mas mesmo assim você vai ter que pesquisar qual produto você vai comprar, enfim. Então, se você tiver que fazer isso diariamente, você vai ter que reservar lá uma parte do seu dia para essas coisas. O custo ao sapato é muito menor hoje, mas ele ainda pode existir. O segundo custo é o custo de menu, quer dizer, o custo de trocar os preços. Então, se você tem um restaurante, fica bem clara essa metáfora. Quer dizer, você vai ter que imprimir um menu novo, né, com os preços mais altos, e isso tem um custo. Mas não é só isso. Você vai ter que também informar o seu cliente que os preços subiram. E a gente sabe que cliente não gosta de receber informação de que os produtos estão mais caros. Tá? Então, você pode querer esperar um tempo, você pode querer segurar os preços por um tempo, para só quando for realmente necessário, quando realmente vale a pena você fazer o reajuste de preços. Vide o que aconteceu com a Petrobras, que numa política de tentar reajustar quase diariamente os preços do petróleo, embora fazer sentido do ponto de vista da saúde financeira da empresa, isso gerou um descontentamento tão grande que levou à parada dos caminhoneiros em 2018. Bom, e se você não acerta a inflação, ou seja, você espera uma inflação e a inflação é outra, aí você tem outros tipos de custos. Pode imaginar que você fez um empréstimo e esse empréstimo tem uma taxa de juros e, portanto, se a inflação foi mais alta que o esperado, essa taxa de juros foi baixa demais, o que é bom para quem pegou dinheiro emprestado. Se a inflação veio mais baixa que o esperado, essa taxa de juros está mais alta demais, o que é bom para quem emprestou. Então você gera uma distribuição de renda, né, entre emprestadores e tomadores de empréstimo. E o pior das coisas que pode acontecer são os preços deixarem de fazer sentido. Então, na época da hiperinflação no Brasil, se você ia negociar um terreno, quanto vale o terreno na moeda nacional? Ninguém sabia, porque os preços mudavam diariamente. Então, os preços deixam de ser um sinal bom
para os produtores decidirem o quanto produzir e os consumidores o quanto comprar. Isso é um problema. Isso aumenta a percepção de risco de fazer maus negócios e, portanto, isso pode diminuir a atividade econômica. Além disso, se o risco for alto demais, as pessoas podem querer começar a fazer negócio com uma outra moeda não oficial. No passado podia ser o whisky, no Velho Oeste, poderia ser ouro, ou, nos tempos mais atuais, o dólar. Então era comum nos anos 80 as pessoas trocarem o dinheiro, a moeda nacional, por dólar no mercado paralelo para poder proteger os seus ativos, o seu poder de compra com dólar. E também faziam negócios com dólar, baseados no dólar. Isso é um problema porque tira poder do Banco Central e do governo de fazer política monetária. O que nesse caso talvez seja uma boa ideia, porque se a inflação é muito alta, os caras não estão fazendo direito. Muito bem, então por que eu estou falando de inflação? Porque no Brasil a inflação sempre foi uma tragédia. Então no gráfico que a gente está vendo aí, a série do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor ampliado, a gente tem em 1980 que a inflação fechou o ano com 99,25%. Né? Então o IPCA é o índice oficial que o Banco Central utiliza para estabelecer a meta, para perseguir a meta, né, de inflação, é baseado no IPCA. Então fechou com 100% em 1980. O interessante aqui são duas coisas. Primeiro, 100% hoje de inflação é basicamente inimaginável. Né? Quer dizer, a inflação vai fechar o ano com entre 2% e 3%. 100%, os preços vão dobrar no ano, é assustador para os padrões atuais. Mas se a gente olhar no gráfico, isso não é a pior notícia que tem no gráfico. Né? Se a gente pega o ano de 1989, o fechamento da década, a gente chega numa inflação de quase 2.000% no ano, o que é bizarro. E não foi o pior número que a gente teve. Em 93, ali um pouco antes do Plano Real, a gente fechou o ano com 2.477% de inflação. Né? Então os preços aumentando em quase 25 vezes de um começo do ano para o final do ano. Então é quase impossível usar o sistema de preços num cenário como esse. A economia vira uma bagunça e ninguém consegue prever nada o que vai acontecer nos negócios. Bom, e essa trajetória expansiva dos preços nos anos 80 estão relacionadas a uma série de tentativas interessantes, outras engraçadas até, de tentar lidar com a inflação. Tá? Então, em 1986, no governo Sarney, a gente teve os planos cruzados. Eu não vou me estender muito aqui sobre os planos, vou passar por cima porque não é o foco do vídeo. Se você quiser um vídeo sobre os planos econômicos, deixe um comentário aqui embaixo. Bom, tem várias coisas no plano cruzado para falar. A principal delas, a mais interessante, é o congelamento de preços. Então, olha só a ideia genial que alguém teve. Se inflação é um aumento do nível de preços, congela os preços. Aí ninguém mais vai subir preço, aí não vai ter inflação. Genial? Questão é a seguinte, se você congelou os preços e você dá aumento para os funcionários públicos, que foi o que aconteceu na época, e você ativa, você permite a atualização das tarifas, água, luz, essas coisas, é óbvio que as empresas vão ter que repassar esses custos, né, da água mais cara, da luz mais cara, para os preços delas, e é óbvio que os funcionários públicos com mais salário vão comprar mais, uma vez que os preços estão congelados. Bom, resultado os produtos somem da prateleira. Né? Então tem inclusive um episódio engraçado do mercadante tentando fiscalizar se os preços estavam bem congelados num supermercado. Bom, não dá certo. Congelamento de preços nunca dá certo em nenhum caso. O que acontece é que se eu não posso vender pelo preço que vale no mercado formal, legal, eu tenho duas opções. Ou eu vendo no mercado ilegal, então você ia lá no supermercado, o cara te chamava lá pro fundo do mercado para te vender uma mercadoria num preço atualizado, ou eu não vendo. E o resultado é falta de produtos nas prateleiras dos supermercados e das lojas. Bom, nem preciso falar que não deu muito certo. Segurou um pouco a inflação em 86, mas não foi nem um pouco um sucesso. A partir daí a gente teve outros planos. Teve o ministro Mailson da Nóbrega que falou assim, não vou fazer plano não, vou fazer um feijão com arroz.
Aí chamaram de Plano Feijão com Arroz. E a gente teve Plano Besser, Plano Verão, isso só nos anos 80, tá? Cada um tinha um nome de um plano e botava o nome dele no plano ou um nome engraçado. E isso trocando a moeda, né? Quer dizer, a moeda, as pessoas não confiam mais naquela moeda, você troca a moeda, vê se as pessoas acreditam que a próxima vai ser melhor. Não funcionava. E a gente chega no governo Collor, onde se cria, até onde eu pesquisei, a expressão do dragão da inflação, aquele dragão, aquele monstro que come o salário do trabalhador. O que ele não falou, o que ninguém disse, é que o dragão é o próprio governo. Bom, e aí o Collor tem uma ideia genial. A ideia do Collor é o seguinte: peraí, se inflação é causada porque tem muito dinheiro circulando, as pessoas estão comprando demais, eu vou sumir com o dinheiro. E eu faço isso de que jeito? Congelando, sequestrando a poupança do cidadão brasileiro. Ele fez isso. Bom, não deu certo. Por que não dá certo, pessoal? Porque o que gera inflação, no final das contas, é muito dinheiro impresso pelo Banco Central. E o Banco Central imprime dinheiro porque o governo gasta demais e não consegue arrecadar isso, não consegue compensar isso via imposto ou emissão de dívida. Então ele acaba usando a inflação, a moeda, a impressão de moeda, como um mecanismo de financiamento. Então a inflação, ela não é um roubo, como alguns gostam de falar, mas ela é um imposto inflacionário. Esse imposto que você que tem dinheiro na mão, você paga ele sem saber, por quê? Porque o seu dinheiro passa a valer menos. Então, você tinha um dinheiro antes, agora ele passa a valer menos. Isso é imposto. O governo usou esse dinheiro que ele imprimiu para pagar as contas dele. E é um imposto maravilhoso, porque ele não passa pela aprovação do parlamento. Ninguém vê, você não está ali registrado na hora que você compra um produto. Tá? Então ele gera as piores distorções que se pode imaginar. Algumas delas eu já relatei aqui, né? Mas tem também a coisa do estoque, as pessoas faziam estoque nos anos 80 e 90 de produtos. A minha mãe fazia compra mensal, eu lembro, para tentar ver se ganhava algum dinheiro na mudança de preços. E é uma tragédia. Bom, a gente também tem consequências históricas. A gente sabe que inflação talvez não seja a única causa das revoluções, mas possivelmente é o combustível, né, que acende ali o tanque da revolução. Então, se você pegar a Revolução Francesa, pouco antes dela, a gente tem uma inflação muito importante dos produtos mais básicos, como os pães, por exemplo. Então, o governo do Luís XVI gastava demais, né, o reinado, e aí ele financiava isso com um imposto inflacionário, parte disso. Nem preciso falar o que aconteceu. No Brasil, se a gente pega o período pré-64, é um período importante de aumento de preços. Então, Juscelino fez Brasília, as contas entraram num certo desequilíbrio, começou a aumentar a inflação, o povo fica nervoso, e aí vem esse negócio. Ou, se pegar um momento mais atual, na crise que levou ao impeachment da Dilma em 2015, 2016, a gente viu aí um aumentozinho da inflação durante os últimos períodos do governo Dilma. Veja, não tem nem comparação com a inflação que tinha no passado, né? É até irrisório. Mas aí tem que ver onde está a expectativa das pessoas. As pessoas estão se acostumando com uma inflação mais baixa. Então, pequenos aumentos de inflação geram ruído suficiente para gerar aquele mal-estar. Claro, isso não é o único fator. Tem outras coisas, corrupção, falta de crescimento econômico ou decrescimento econômico. Tudo isso somado gera a mudança política, gera instabilidade política. Mas a inflação está sempre lá, né? Nesse caldeirão aí que enfervesce a população. Bom, voltando para a inflação, então em 93 a gente bate o recorde de inflação e isso só vai mudar com o Plano Real. O Plano Real vale um vídeo só sobre o Plano Real, mas ele tem algumas coisas interessantes para mencionar rapidamente. Tá? Ele mistura umas ideias de professor Pardal com umas coisas mais consagradas na literatura. O que está mais consagrado seria o câmbio fixo, que na época fazia sentido, quer dizer, o Banco Central promete para você que se você quiser trocar a tua moeda nacional pelo dólar, você vai ali achar uma paridade razoável, fixa, de conversão da moeda. Então, assim,
desde que o Banco Central tenha reservas para garantir de dólar, para garantir essa troca, você passa a confiar mais que a moeda vai perder menos valor. Também as privatizações, que deram uma limpada nas contas públicas, o que é sempre importante nesse contexto. E a parte do professor Pardal, que são as moedas simultâneas. Então, durante um tempo, você teve a moeda nacional, que acho que era o Cruzeiro Novo, e você teve a URV, que é uma moeda que, ao mesmo tempo, permaneceu, né, enquanto as pessoas se acostumavam, né, com a moeda nova. Bom, não preciso falar que a medida foi um sucesso, o Plano Real logrou combater a inflação, então a gente sai lá em 95 de 22%, que é um nível muito baixo comparado com o que aconteceu em 93, e a inflação começa a estabilizar abaixo de dois dígitos, né, com um dígito só, já a partir ali de 97, 98, oscila um pouquinho, tem um picozinho em 2002 de 12%, mas desde então, exceto no ano que a Dilma ficou ameaçada de impeachment, em 2015, a gente está ali navegando ali em torno de um certo nível bastante razoável de inflação baixa. Bom, depois que o câmbio fixo terminou em 99, a gente estabeleceu um sistema de metas de inflação. O Banco Central ele anuncia uma meta PPCA atualmente em 4,25% ao ano, e aí ele tem uma banda acima e abaixo dessa meta que ele pode, que a inflação pode ficar, e é considerado um sucesso a política monetária pelo Banco Central. Então, se todo mundo acredita nessa banda, nessa meta, as pessoas ancoram suas expectativas nessa inflação e se reajustarem os contratos de acordo com essa meta, a meta acontece. É o que a gente chama de expectativas autorrealizáveis, é uma coisa que é muito importante em macroeconomia. Bom, a inflação hoje não é mais um dragão, é um gatinho, um cachorrinho. Mas no Brasil, inflação é sempre muito volátil. Qualquer coisa que a gente faça de errado, que a gente descuide da inflação, as pessoas já esperam a inflação mais alta e a inflação começa a subir. Então a gente tem que ficar muito atento a qualquer política expansionista de moeda ou de gastos, não que não deva acontecer, mas se acontecer, a gente tem que ficar sempre muito atento para o que vai acontecer com a inflação, porque ela gera muita instabilidade. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, de novo, peço que compartilhe o vídeo, que curta, segue o canal. Agradeço a companhia e até mais.